Olá a todos, vamos começar hoje a nossa aula número 8 sobre curso de escatologia. Hoje, ainda sobre a sequência dos eventos finais, vamos abordar o tópico chamado a Grande Tribulação. É nesta aula e mais uma ou outra falando sobre a Grande Tribulação. Nessa aula número 8, vamos falar especificamente sobre selos, trombetas e taças. E a partir da aula seguinte, vamos falar sobre a Batalha do Armagedon, etc. Então agora aqui, selos, trombetas e taças. Inicialmente eu quero mostrar que alguns eventos ocorrerão no céu, enquanto alguns eventos ocorrerão na terra concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, o que nós teremos no céu? Teremos o tribunal de Cristo, descrito em 2 Coríntios 5, 10, e logo depois as bodas do Cordeiro, descrito em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. Enquanto isso ocorre no céu, aqui na terra acontece a grande tribulação, que nós vamos falar em mais detalhes a seguir, e logo depois teremos o julgamento das nações. Então são eventos que acontecerão no céu e na terra ao mesmo tempo. Vamos falar sobre o tribunal de Cristo, que é o primeiro evento no céu. Cristo vai ser o juiz e o evento é para os redimidos. A gente tem uma ideia de que um tribunal, ele é composto de acusadores, réus, e que o tribunal vai decidir se a pessoa é inocente ou condenada. Aqui não. Aqui, se é para os redimidos, todos já estão redimidos e no céu. Apenas as obras é que serão julgadas, mas ninguém vai para o inferno no tribunal de Cristo, tá? Isso é muito importante falar. Haverá graus diferentes de bem-aventurança para os redimidos de acordo com as suas obras. Então aqui nós vamos julgar obras dos crentes. Eu apenas quero relembrar que as obras não salvam. As obras são consequência da salvação. Então aqui o julgamento das obras dos já salvos. O tribunal de Cristo será o momento em que as obras dos crentes serão provadas com suas motivações, a fim de receberem ou não seu galardão. Então nós teremos crentes, todos eles salvos, que receberão alguns galardões, ou outros galardões, ou nenhum galardão. Mesmo que a pessoa não receba nenhum galardão, ela já está salva. Isso é muito importante falar. Então as pessoas serão julgadas pela motivação de suas obras. Então a pessoa vai lá, fica na porta, limpa os bancos. Qual é a motivação que o crente teve para fazer aquilo? Honrar o nome de Deus, agradar a Deus ou se mostrar para o pastor? Então é a motivação que vai ser julgada nesse momento, e não a obra em si, e sim a motivação dessas obras. Não seremos recompensados com coroas e galardões materiais. Nós não teremos coroas e galardões materiais em nosso corpo, não é isso. Cristo disse que aqueles que buscam aplauso e honrarias humanas receberão aqui mesmo seu galardão. Então quem faz esse tipo de coisa já recebeu seu galardão. Então aqui no céu é galardão para aqueles que não pensaram em honrarias humanas. Nós temos uma simbologia dos materiais dos galardões que nós vamos falar agora. São 6 tipos de galardões. 3 primeiros que serão provados pelo fogo. Todos serão provados pelo fogo. Os 3 primeiros sobreviverão, porque são obras com motivações válidas para Deus. E os outros 3 não sobreviverão, porque não são obras válidas para Deus. Então vamos lá. Primeiro, galardão de ouro. São as obras feitas em Deus e conforme a sua santa palavra. Isso é aprovado por Deus. Tudo que nós fizermos em Deus e conforme a sua palavra será considerado um galardão de ouro. E o crente receberá esse galardão de ouro. Galardão de prata. São feitas pela fé em Cristo, sem depender do braço humano. Então tudo que fizer pela fé em Cristo, sem depender de braço humano, receberemos galardões de prata. Pedras preciosas são as obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Então vejam bem, ouro,
obras feitas em Deus, prata feita pela fé em Cristo e pedras preciosas pelo poder do Espírito Santo. Todas essas três aqui são agradáveis a Deus. Agora nós veremos 3 obras que não são agradáveis a Deus. Então, simbologia ainda desses galardões. Madeira. A madeira queima no fogo, não? Então, como essas obras serão passadas pelo fogo de Deus, a madeira será queimada. A madeira é um símbolo da natureza humana. Representam todas as obras feitas na força do eu, que buscam aplauso. Então, se eu vou fazer alguma palestra, e essa palestra não é para glorificar a Deus, ou para ensinar os irmãos, eu quero apenas aparecer o eu, quero buscar aplauso, ou até mesmo a pregação, ou varrer a igreja por dentro, né? Eu quero aparecer para o pastor. Todas essas obras serão queimadas no tribunal de Cristo. Não valerão nada para Cristo. Outro galardão de feno. Feno também queima no fogo. Feno é aquilo que é feito sem vida, sem a graça de Deus, apenas por um costume ou mesmo dever religioso. Então a pessoa vai lá, eu tenho escala para dar aula na escola dominical. Então lá vou eu dar aula na escola dominical. Sem vontade, sem vida, sem a graça de Deus. Eu tenho que dar uma palestra de escatologia, eu tenho obrigação de fazer isso. Então vamos lá na congregação A dar essa palestra. Eu vou sem vida, sem a graça de Deus, apenas por um costume ou mesmo um dever religioso. Isso são obras que serão queimadas, obras de feno, sem vida, sem graça de Deus. Obras de palha são obras volúveis e infantis, obras sem firmeza. Aquela que vai em todo o ventre de doutrina. A pessoa está numa igreja agora, de repente vou fazer uma obra lá, mas eu não gostei do que aconteceu, vou para outra igreja, na outra igreja também aconteceu alguma coisa que eu não gosto, vou para outra igreja. As obras volúveis e infantis são obras de palha e serão queimadas no tribunal de Cristo. Outro exemplo de obras de palha são aquelas obras que a pessoa faz sem ter capacidade, sem ter capacitação. Uma pessoa vai ser líder de grupo de louvor e não sabe nada sobre música. Então a pessoa vai fazer uma palestra sobre informática e mal conhece o que é um computador. Então esse tipo de coisa é uma obra sem firmeza, sem conhecimento. Agora, vamos falar sobre coroas. As coroas não são materiais, e sim graus de glória e níveis de participação no reino de Deus. Existirão diferentes níveis de autoridade, já que essas coroas serão glórias e níveis de participação, existem níveis de autoridade. Então, qual é a simbologia das coroas? A coroa incorruptível, para quem é? É para os santos que venceram a carne e suas paixões, andando no Espírito. Coroa da vida são para os mártires que não amaram suas vidas e selaram seu testemunho cristão com o próprio sangue. Esses receberão a coroa da vida. Coroa da glória, para os obreiros fiéis, que trabalharam para o Senhor sem visar lucro, ou recompensa, ou vantagens aqui na terra. Isso aqui vale muito bem para aqueles pregadores ou mestres, né, que cobram para ensinar, cobram para cantar, cobram para fazer qualquer coisa na obra de Deus. Então, esses não receberão a coroa da glória, porque é para aqueles que não visam lucro ou vantagens aqui na terra. Coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda de Jesus. Tem pessoas que, Jesus vai voltar, mas tomara que não seja agora, né? Porque espera mais um pouquinho. E tem gente que ama a vida de Cristo. A vida de Cristo deve vir imediatamente, agora, de preferência durante essas aulas. E a coroa da alegria é dado para os ganhadores de almas, aqueles que pregaram o Evangelho, foram por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, e através da pregação ou do testemunho de suas próprias vidas, ou através mesmo de uma aula ou de um curso, ganharam almas para Deus. E aqui eu quero desfazer um conceito errado que muita gente tem. Não é só aquele que prega o Evangelho que ganha almas. Aquele que dá testemunho de sua própria vida, de como é seu caráter, sua ética. Isso é mostrado para as pessoas na faculdade, no colégio, para os vizinhos, para os colegas.
Então, como é que é a tua vida? A tua vida é um exemplo para as pessoas, e isso está ligado a Cristo, então isso pode com certeza ganhar almas para o reino de Deus. Assim como uma aula, né? Estou dando uma aula mostrando um conceito de Deus, isso pode com certeza mudar a vida de muita gente. Então não é só pregando o evangelho, tá? Logo depois desse tribunal, virá as bodas do Cordeiro. Cristo apresentará ao Pai a sua noiva e a confessará diante dele. Então imagine que nós estaremos junto com Cristo, sendo apresentados ao Pai. E Cristo vai dizer: Pai, esses são aqueles meus. Imagine que bênção seria isso, sermos apresentados para o Pai. Nós estaremos vestidos de linho fino, que simboliza a justiça dos santos. E o ponto é o ponto culminante no processo da vida de Jesus. Então, o ápice será exatamente no momento em que Jesus nos apresentará ao Pai. Antes de entrarmos nesse assunto, quero lembrar que a Bíblia fala sobre primeira e segunda ressurreições. Na realidade, a Bíblia fala sobre a primeira ressurreição no Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Ora, se ela fala numa primeira ressurreição, é porque existe uma segunda ressurreição. Então, o que efetivamente significa isso? Vamos explicar a partir de agora. Primeiro vamos falar sobre a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é um período de tempo, não é um evento único, é um período de tempo que termina no fim da grande tribulação, exatamente o que eu li, Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Então, a primeira ressurreição não é um evento único, é um período que termina no fim da grande tribulação. E é somente para os salvos. Os ímpios não estão aqui, não estão contemplados aqui, somente para os salvos. Então, a primeira ressurreição, ela ocorre em 3 estágios. No primeiro estágio, ela começou com a ressurreição de Jesus Cristo, que é chamado de as primícias, em 1 Coríntios 15, 20. E nesse momento, quando Cristo ressuscitou, houve uma ressurreição dos santos de Jerusalém. Está descrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 52 a 53. Então aqui iniciou a primeira ressurreição. Ela vai acontecer, ou aconteceu, em 3 estágios. Esse estágio número 1 já aconteceu no passado. Estágio número 2, os crentes do dia do arrebatamento. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, fala sobre o arrebatamento. Então, no primeiro momento, alguns crentes foram recolhidos, exatamente lá, depois da ressurreição de Cristo. Num segundo momento, que vai ser futuro, no dia do arrebatamento, os crentes serão levados também. Então, esses 2 estágios e mais um fazem parte da primeira ressurreição. Mas e o terceiro estágio? O terceiro estágio vai ser a ressurreição dos mártires no fim da grande tribulação, que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 4. Então esses mártires que vão morrer crendo em Cristo no meio da grande tribulação, mais os santos do Antigo Testamento, vão ressuscitar no fim da grande tribulação. Então esse período que começa com a ressurreição de Cristo, vai passar pelo arrebatamento e terminar com a ressurreição no fim da grande tribulação, é o chamado de primeira ressurreição. Agora, essa primeira ressurreição, como eu disse, é para os crentes. E o que é a segunda ressurreição? A segunda ressurreição, ela vai acontecer no fim do milênio, ou seja, 1000 anos depois que acabar a grande tribulação. E essa segunda ressurreição está descrita em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 12 a 15. E essa segunda ressurreição é para os condenados, não é para os salvos. Tá? Isso que a Bíblia fala, benditos da primeira ressurreição. Muito bem, explicando a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição, nós já podemos entrar na grande tribulação propriamente dita, que também é chamada de
angústia de Jacó. Uma coisa importante, não vamos confundir a grande tribulação com a tribulação que Jesus disse que nós passaríamos. Tribulação são problemas do dia a dia, problemas da igreja, espirituais, financeiros. Só que a grande tribulação é um período de angústia e de ira de Deus como nunca aconteceu na humanidade e como nunca mais vai acontecer também. Então é um período de extrema ira de Deus, extremo castigo e angústia dentro daquele povo que ficar aqui na terra. Ele vai ser um período de 7 anos que vai começar quando o anticristo assinar uma aliança com muitos, descrito em Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. Então veja bem, acontece o arrebatamento. Muitas pessoas vão desaparecer daqui. Aviões vão cair, automóveis vão bater, milhões de automóveis vão bater, centenas de milhões de trens vão bater, vão acidentar, tudo ao mesmo tempo. Comunicações vão ter problemas, energia elétrica, porque os crentes sairão daqui nesse momento. Então, vai haver um caos no planeta. Um caos como nunca houve. Ninguém vai entender nada do que está acontecendo. Ninguém em termos, né? Porque aqueles que se dizem crentes que não são de verdade vão saber exatamente o que está acontecendo. E vão se assustar. E vão se apavorar. Mas aí já é tarde demais. Jesus voltou. Agora, aqueles ímpios que não sabem o que está acontecendo vão ficar bem atordoados. Então, nesse período de tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, se vão ser dias, semanas ou meses, vai haver um caos no mundo, vai haver saques, vai haver rebeliões, vai haver conflitos, até que de repente vai aparecer uma pessoa que vai conseguir, segundo ele mesmo, apaziguar tudo o que está acontecendo, resolver todos os problemas. Ele vai ser uma pessoa que vai ser extremamente competente em ciência, extremamente competente na arte da oratória, convencimento, extremamente competente em ciências. Ele vai ser o bom em todas as áreas e as pessoas vão confiar nele. Ele aparentemente vai ser o único que vai conseguir colocar paz novamente no mundo. Aí, quando essa pessoa, nós sabemos quem é, o anticristo, assinar uma aliança com muitos por 7 anos, começará a grande tribulação. E junto com ela vai iniciar um período de paz aparente. Aparentemente, ele vai conseguir colocar no mundo inteiro de volta naquela paz que existia. Só que a coisa não é bem assim. Nós vamos ver depois que essa paz vai ser aparente, ou seja, na base das armas, da força, não daquela paz como realmente é a verdadeira paz, que é a paz de Deus. É a paz aparente, paz pela força. Enquanto isso, no céu, vai iniciar o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 8. Então, vão acontecer duas coisas em paralelo. Aqui na terra, para aqueles que ficaram, ira de Deus. E para aqueles que subiram, que estão no céu, bodas do Cordeiro e eterna alegria. Então são duas coisas em paralelo que vão acontecer. O templo e seu sistema sacrificial estarão em plena atividade. E note que o templo aqui, seus sacrifícios, com tudo, estará em plena atividade, mas não com o mesmo objetivo do Antigo Testamento. O objetivo no Antigo Testamento era prover um meio pelo qual Deus perdoaria os pecados do seu povo. Ora, isso já aconteceu com Cristo no seu perfeito e único sacrifício por todos nós. Então, por que o templo estaria exatamente fazendo esse tipo de coisa depois do arrebatamento? Ora, muitas pessoas pensam que vai ser para relembrar o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. Então tem uma série de motivos. O importante é que o templo da grande tribulação fará as mesmas coisas, com os mesmos objetos que faziam no Antigo Testamento, só que com um objetivo diferente, tá? Não mais para que Deus perdoe nossos pecados. Isso foi feito, eu repito, pela morte de Cristo na cruz. E é interessante notar que os judeus já têm todos os utensílios prontos para
voltar àquelas cerimônias antigas do templo. Já sabem quem são os descendentes de todas as 12 tribos de Israel. Eles já estão prontos, esperando o momento certo de começar tudo novamente. Nesse período da grande tribulação, surgem o que se chamam os 144.000 selados. Na terra vai ser preservado um remanescente de 144.000 pessoas, que são na realidade judeus, 12.000 de cada tribo. 12.000 pessoas seladas de cada tribo, das 144.000 pessoas que são judeus, vão proclamar a palavra de Deus durante a grande tribulação. Eles vão sobreviver às perseguições. Está em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 4 a 8. Eles não serão mortos pelo anticristo, pelos seus demônios e seus asseclas. Eles vão tentar matá-los, mas não vão conseguir. Devemos notar que as tribos descritas nessa passagem de Apocalipse 7, 4 a 8 não são as mesmas dos originais de Gênesis, nem as mesmas da divisão das terras do livro de Josué. Isso é interessante notar. Eu coloquei aqui na tela, nós não vamos discutir isso aqui, porque isso aqui não é assunto desse curso, tá? Isso vai ser assunto de uma aula específica que eu vou dar. Mas vejam, em Gênesis 49, de 1 a 28, diz quais são as tribos originais. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Na divisão das terras, no livro de Josué, nós temos algumas diferenças com relação às tribos originais. Notem que Levi não aparece, porque a tribo de Levi não iria herdar a terra, né? E a tribo de José foi substituída por Efraim e Manassés, segundo a ordem de Deus. E aqui em Apocalipse, capítulo 7, de 4 a 8, diz que Levi aparece novamente, que aqui não é divisão de terras, aqui no céu, né? A tribo de Dan não aparece, e a tribo de Efraim também não aparece. Volta a tribo de José. Eu tenho uma explicação depois muito boa sobre isso aqui, do estudo que eu fiz, mas não é assunto desse curso explicar isso. Eu só quero chamar a atenção de vocês que as tribos descritas lá em Gênesis, originais, na divisão das terras, do livro de Josué, em Apocalipse capítulo 7, não são as mesmas, tá? Então, esses 144.000 não são da igreja. Por quê? Porque a igreja subiu no arrebatamento. Eles são os restantes dos judeus que serão salvos e serão os súditos do reino de Jesus Cristo. Isso foi previsto em Isaías capítulo 10, versículo 22, e está lá no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Eles vão permanecer quando? Durante toda a grande tribulação, do início ao fim, os 7 anos. Apocalipse capítulo 7, versículo 4, mostra eles na primeira metade, e Apocalipse capítulo 14, versículo 3, mostra eles na segunda metade. Outra coisa que a palavra de Deus fala que vai acontecer durante a grande tribulação vai ser o aparecimento de duas testemunhas, duas pessoas com poderes sobrenaturais, poderes de Deus, que vão estar aqui no mundo. E são 2 varões enviados por Deus e com poder para profetizarem por 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. Quem são eles? Existe muita especulação aqui. Tá? Muita gente diz que foi Elias e Enoque, porque não morreram, e a palavra de Deus diz que não se morre 2 vezes, né? Mas tem mais gente que não morreu 2 vezes, né? Todos que foram arrebatados durante arrebatamento também não vão morrer. Outros dizem que são Moisés e Elias que passaram, que apareceram na transfiguração junto com Cristo. Então, existem as maiores especulações aqui. A Bíblia não fala quem são. Só fala que são 2 varões enviados por Deus e com poder para profetizarem por 3 anos e meio.
O anticristo vai matá-los em Jerusalém, onde o seu Senhor foi crucificado. Quando que ele vai matar? E qual é a atuação dessas duas testemunhas durante a grande tribulação? Vai ser a mesma coisa que o mesmo período que os 144.000? Durante algum tempo, 3 dias e meio, essas duas pessoas vão ficar mortas e serão vistas pelos povos de várias partes do mundo. O inimigo, o Satanás, o anticristo, vão dizer: olha, matei os servos de Deus, todos poderosos, estão mortos aqui na calçada, jogadas no chão, em Jerusalém, para que o planeta inteiro vejam o que Satanás fez com os servos de Deus. Eles vão ficar lá 3 dias e meio, mortos, e serão vistos por todo mundo. No fim dos 3 dias e meio, Deus vai ressuscitá-los e vai chamá-los para o céu, causando um grande espanto aos inimigos. Os inimigos vão ver que a vitória de Deus está acima deles. Segue-se um terrível terremoto, versículos 13 e 14. Então, findados 3 dias e meio, Deus vai ressuscitá-los para pavor dos inimigos, pavor dos ímpios, e eles vão subir aos céus. E a atuação deles? A atuação deles se dará durante os sacrifícios no templo, como está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Ora, se é durante os sacrifícios do templo, então só pode ser durante a primeira metade da grande tribulação. Por quê? Porque o sacrifício no templo será interrompido pelo anticristo na metade da grande tribulação. Nós vamos ver isso em seguidinho agora. Está descrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Agora eu quero fazer uma pequena consideração com esse mapa que eu coloquei aqui. Existem vários mapas que mostram os selos, as trombetas e as taças que vão acontecer durante a grande tribulação. Todos eles são unânimes em que os selos acontecerão na primeira metade da grande tribulação, escritos em Apocalipse capítulo 6 até 8, versículos de 1 a 2. Alguns falam que as trombetas acontecerão depois da metade da grande tribulação. E aí seriam os capítulos 8, 9, 11, versículo 15. E alguns dizem que as trombetas iniciarão na primeira metade. E lá pelas tantas, entre a quinta, a sexta e a sétima trombeta, ou seja, no capítulo 10 de Apocalipse, é que nós teremos a metade da grande tribulação. Enfim, o que eu quero mostrar nesse mapa aqui é uma das hipóteses onde os selos aparecerão na primeira metade e onde as trombetas e as taças na segunda metade. Segundo essa visão, Apocalipse 8 descreve já a segunda metade da grande tribulação. Segundo outros pensamentos, Apocalipse 10 iniciaria a segunda metade da grande tribulação. Enfim, em ambos os casos, é importante mostrar que selos, trombetas, taças não acontecerão simultaneamente. Serão sequencialmente, ou seja, primeiro selos, depois trombetas, depois taças, na intensificação da ira de Deus. Tá? Então, em todas as visões, acontece exatamente assim, em sequência, não concomitante, não juntos. Aqui é a primeira metade da grande tribulação, que é o que nós vamos falar agora. Vamos falar sobre o julgamento dos selos. E aqui é a segunda metade da grande tribulação. Nós vamos falar logo após a primeira metade. Muito bem. O que vai acontecer na primeira metade da grande tribulação? Falsa paz, como eu havia dito antes, uma paz aparente, não a verdadeira paz. O templo e seu sistema de sacrifícios vão estar em plena atividade. Aqui é a primeira metade da grande tribulação, como eu havia dito. E começam a aparecer então os selos. Vamos descrever todos os 7 selos um por um. Primeiro selo, o que acontece? Aparece um montado num cavalo branco, é o versículo 2. Este
é o anticristo. É diferente de Jesus Cristo, porque tem um arco na mão, que é uma arma selvagem, enquanto Jesus tem uma espada, e o nome de Jesus é fiel. Além disso, é Cristo quem abre o selo do capítulo 1, então ele não pode estar abrindo o selo e ao mesmo tempo estar vindo num cavalo branco. Então essa pessoa que vem não é Jesus Cristo, é o anticristo. Pode enganar porque está montado num cavalo branco. Abre-se o segundo selo. O segundo selo aparece um montado num cavalo vermelho. Significa guerra. Imaginem um mundo sem paz. Aquela paz aparente começa a ir por água abaixo, né? Parece um cavalo vermelho onde a guerra é generalizada. Provavelmente, Terceira Guerra Mundial. Terceiro selo, aparece um cavalo preto. Cavalo preto significa fome. Severo racionamento de tudo. A palavra de Deus fala uma medida de trigo por um dinheiro. Uma medida significa aproximadamente 1 litro. E um dinheiro, ou denário, é o salário de um dia de trabalho. Então imaginem, um dia de trabalho compra só uma pequena porção de trigo. Então vai ser um racionamento severo, muito forte. Quarto selo. Aparece um cavalo amarelo, peste. Com o anticristo vai vir a morte por meio da guerra, fome e peste. Além de animais bravos que vão aparecer nesse momento aqui, também pode significar uma multiplicação descomunal de micróbios e bactérias destrutivos que aparecerão nessa época. Então, muitas doenças, peste, bactérias poderosas, provavelmente resistentes a antibióticos, micróbios, vão assolar a humanidade. Quinto selo. No quinto selo, a palavra mostra almas debaixo do altar, no versículo 9. São pessoas que se convertem após o arrebatamento e que foram martirizados. Então vejam, depois do arrebatamento a pessoa morre, salva, e aí depois ela vai ser ressuscitada. Mas esse quinto selo mostra exatamente as almas debaixo do altar. Pessoas que se convertem após o arrebatamento e que foram martirizados. Não são da igreja. Porque a igreja começou quando? Pentecoste. E terminou quando? No arrebatamento. Então esses todos aqui que foram salvos e martirizados não são da igreja, mas são salvos igual. Vão para o céu da mesma forma. Foram mortas pelo anticristo. Tinham de esperar outras que também haveriam de morrer. Está lá no versículo 11. Sexto selo. O mundo se abala com sinais no céu e na terra, e os homens procuram se esconder da ira de Deus. Versículos 15 e 16. Grandes mudanças na superfície da terra vão acontecer. Tanto os grandes como os pequenos vão reconhecer intelectualmente quem é Jesus, mas sem arrependimento. Ou seja, aquelas pessoas que se convencem, não se convertem, né? Eles vão realmente dizer, realmente foi Deus, foi Cristo que fez isso. Eles vão reconhecer que tudo isso está acontecendo no mundo, fome, guerra, etc., é castigo de Deus. Mas não vão se arrepender, vão apenas entender intelectualmente. Então não vai haver arrependimento, essas pessoas não serão salvas. É tarde demais para elas. Entre o sexto e o sétimo selo, vai haver um intervalo quando aparece uma multidão inumerável de todas as nações. Capítulo 7, versículo de 9 a 17. Essas pessoas passaram pela grande tribulação e agora são recebidas por Deus, salvos. São os que completam o número de conservos e irmãos, juntamente com os que estavam debaixo do altar. E aí vem o sétimo e último selo. Os 7 anjos se preparam para tocarem as 7 trombetas. O interessante é notar que o sétimo selo é um anúncio de mais 7 pragas, no caso as trombetas. E a sétima trombeta é anúncio de mais 7 pragas, no caso as taças. Então elas por si só não têm uma finalidade específica a não ser anunciar mais um grupo de pragas.
Agora, na segunda metade da grande tribulação, o que vai acontecer bem no meio dela? No meio da grande tribulação, o anticristo que está sentado no templo, que está lá numa boa, pensando que todo mundo acredita que ele é Jesus Cristo, ele se declara Deus e senta no templo e o profana. E o que acontece em seguida? Ele vai exigir que o adorem, vai romper a aliança que fez com os judeus, passando a perseguir. Então, os judeus que eram aliados dele na primeira metade, agora que na metade em diante, vão passar a ser perseguidos pelo anticristo. Os judeus, nesse momento, vão reconhecer o erro de pensar que o anticristo seria o Messias e vão se negar a adorá-lo, ou seja, vai cair a ficha, né? Eles dizem, poxa, aquela pessoa que a gente estava adorando, que pensamos que era o Messias, não é, é o anticristo. Vão se negar a adorá-lo e a perseguição aumenta. Vai se intensificar a ira de Deus. Agora aqui na segunda metade da grande tribulação. Notem que aqui na primeira metade, bem no meio dela, o anticristo profana o templo. Está aqui. E agora nós vamos entrar na segunda metade da grande tribulação. O que vai acontecer na segunda metade? As trombetas. Vamos ver uma por uma o que elas significam. Primeira trombeta. Fala em saraiva e fogo misturado com sangue, queimando a terça parte da terra, a terça parte das árvores e a terça parte da erva verde. Castigo de Deus sobre aqueles que ficarem aqui. Segunda trombeta, fala em um monte ardendo, cai no mar. Notem que a palavra diz que foi como uma montanha e não uma montanha. Então, como uma montanha. Então, alguma coisa, provavelmente um meteoro incandescente, vai cair sobre o mar, contaminando o mar. 1/3 da vida marinha e 1/3 dos navios que existirem naquele momento serão destruídos. Terceira trombeta. Cai uma estrela ardendo como uma tocha, chamada Absinto, e prejudicou os rios e as fontes de águas que se tornaram amargas e venenosas. A interpretação mais aceita, tem várias interpretações aqui, é que será um grande cometa, uma estrela ardendo com uma tocha, embora outras falem em um espírito maligno que desce do céu. E notem que essas pragas todas de taças, trombetas e selos têm uma semelhança muito grande com as pragas do Egito. Né? A água se tornou amargas, nós vamos ver mais adiante algumas delas. Quarta trombeta. Foi ferida a terça parte do sol, terça parte da luz e a terça parte das estrelas para que houvesse trevas, muito semelhante à praga do Egito. Então as pessoas vão se apavorar porque 1/3 do sol vai escurecer, 1/3 das estrelas vai escurecer e 1/3 da luz vai escurecer. Trevas sobre a humanidade. Quinta trombeta, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Uma estrela caiu e abriu o poço do abismo. Quem é essa estrela que caiu e abriu o poço do abismo? O próprio Satanás ou um dos seus mais importantes demônios. Eles vão descer e abrir as portas do abismo. Saiu fumaça e escureceu o sol e o ar, e apareceu uma quantidade enorme de gafanhotos, que atormentariam os que não têm na testa a marca de Deus, ou seja, aqueles que são salvos durante a grande tribulação não vão ser alvo dos gafanhotos. Agora, será que são gafanhotos mesmo? Esse tormento desses gafanhotos vai durar 5 meses, é o que diz a palavra de Deus. Ora, os gafanhotos comuns só comem erva. Esses só fazem atormentar os homens que procurarão morrer e não haverá morte. Ou seja, as pessoas vão ser atormentadas por esses demônios, não são gafanhotos, são demônios, e vão querer morrer. Vão tentar morrer, vão tentar se suicidar, vão tentar se jogar de cima de uma ponte, de cima de um prédio, vão se estribuchar lá embaixo e não vão morrer. A morte será retirada temporariamente por 5 meses. Então esses gafanhotos, na realidade, são demônios que têm como rei
o destruidor que é Satanás. Naqueles dias, o poço do abismo será aberto e virão sobre a terra para atormentar por 5 meses demônios. Sexta trombeta. Foram soltos 4 anjos maus que tinham exércitos de 200 milhões de cavaleiros para matar a terça parte dos homens. Então, 1/3 da humanidade morrerá na sexta trombeta. Notem que 200 milhões de cavaleiros, na realidade, não são homens. Se a gente for ler a palavra de Deus, a gente vai ver que são forças malignas para destruir os homens que não foram mortos e não se arrependeram de suas maldades. Então imaginem, 4 anjos vão abrir o abismo onde estão os demônios, vão soltar 200 milhões de demônios para matarem 1/3 da humanidade. Sétima trombeta. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Realiza-se aqui o que os santos rogaram e por isso estão agradecendo, lá no versículo 17. Essa trombeta do juízo é mais um ai para Satanás e seu povo. A sétima trombeta dá lugar a outra série de juízos por meio das 7 taças da ira de Deus. É aquilo que eu falei. O 7º selo anunciam 7 trombetas, a 7ª trombeta anuncia as 7 taças. Agora vamos falar sobre as taças, que é a intensificação da ira de Deus. A primeira taça, que está descrita lá em Apocalipse 16:2, diz que passe uma chaga maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta. A segunda taça, que está no versículo 3, diz que o mar se tornou em sangue de um morto. Morte espiritual, não física. Aqui não há guerra, Satanás toma conta das almas. Então vejam que na primeira taça, chaga maligna sobre os homens, tinha sinal da besta, talvez câncer de pele, talvez queimaduras do sol, não se sabe. Mas uma chaga maligna. E na segunda taça, o mar virou sangue. Muito semelhante àquela praga, né? Lá do tempo dos egípcios. Terceira taça, capítulo 16, versículos de 4 a 7. Os rios e as fontes se tornaram sangue. Os rios e as fontes são as fontes de água doce, né? Nós podemos tomar. Aqui eles vão se tornar sangue como um castigo. Então, já tem guerra, já tem fome, já tem peste. O mundo escureceu. O mar se tornou sangue. E agora os rios e as águas potáveis vão virar sangue. É a luta e violência onde deveria vir paz. Imagine o mundo nessa situação. E nós, enquanto isso, no céu, com Jesus. Quarta taça, versículos 8 e 9. Os homens são abrasados pelo sol. Provavelmente, a intensificação daquele problema que está acontecendo, né, de camada de ozônio, onde o sol está atingindo mais as pessoas agora do que atingiam antigamente. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia para o sol sem bronzeador e não me queimava. Agora, se eu for para o sol e ficar 15 minutos sem bloqueador solar, queimadura certa, né? Isso vai se intensificar na grande tribulação. E o que é pior, os homens vão ser abrasados pelo sol e vocês acham que eles vão dizer, puxa, realmente nós somos pecadores, nada. Eles vão blasfemar contra Deus e não vão se arrepender. Ô racinha humana, hein? Mesma desde o início. Quinta taça, versículos 10 e 11. O reino da besta se faz tenebroso. Lembra as trevas que caíram sobre o Egito no tempo de Moisés. Aqui é a escuridão espiritual. Parece a vida do inferno, porque os homens mordem as línguas com a dor e não se arrependem. Tamanha dor dos seres humanos, de queimadura, de praga, de fome, de guerra. Eles vão morder as línguas de tanto terror e ainda assim não vão se arrepender. Sexta taça, capítulos 12 a 16. Seca o rio Eufrates. Depois, quando eu falar na próxima aula sobre a Batalha do Armagedon, lembrem-se dessa sexta taça aqui. Seca o rio Eufrates.
3 espíritos imundos surgem para congregar o mundo para uma batalha. Esses 3 espíritos são o dragão, a besta e o falso profeta. Tudo é planejado e realizado por eles. O caminho vai ficar livre para que as tropas inimigas que estão na capital do inimigo, né, marchem para Israel para a batalha do Armagedon. Então eles vão ter condições aqui nesse momento de poderem atravessar o rio, que agora é seco, né? Tigre e Eufrates. O rio Eufrates vai secar e eles vão poder levar os seus exércitos no seco para a batalha final do Armagedon, tentando destruir Israel. Mas Deus sempre preservou o povo de Deus desde o início, né? Sempre teve um remanescente fiel, sempre houve e sempre vai haver. 7ª taça, capítulos 17 e 21. Ouve-se uma voz no templo dizendo: está feito. Chega ao fim o julgamento dos homens. Chega ao fim o julgamento dos selos, das trombetas, das taças. O mundo agora ruma para o final da grande tribulação. Vamos falar um pouco agora no fim dessa aula sobre a Trindade Satânica, algumas coisas que eu preciso colocar. A Trindade Satânica, ela é uma analogia à Trindade Divina, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Nessa Trindade Satânica, o dragão, que é Satanás, ele faz uma analogia inversa com Deus, ou seja, Deus bondade, dragão, Satanás, maldade. O anticristo, ele faz uma analogia inversa com Cristo, ou seja, Cristo na Trindade Divina e anticristo na Trindade Satânica, eles são análogos, só que inversos, tá? Ele faz o papel de Cristo na Trindade Divina. E o falso profeta, ele faz uma analogia inversa com o Espírito Santo. Então a Trindade Satânica tenta imitar a Trindade Divina, só que é o inverso, tá? Ao contrário. A função do falso profeta é levar as pessoas a crerem e adorarem ao anticristo, assim como o Espírito Santo convence as pessoas do pecado e convence as pessoas a crerem em Cristo. Então o Espírito Santo tem a função de alertar as pessoas do pecado e a fazerem crer em Cristo. O falso profeta é a mesma coisa na Trindade Satânica, só que é o contrário. Ele leva as pessoas a adorarem e crerem no anticristo. Aliás, vamos falar do surgimento do anticristo. O anticristo, ele aparece em Apocalipse capítulo 13, dos versículos 1 a 8, onde fala uma série de coisas. A primeira coisa que ele fala no versículo 1 é que ele sobe do mar. Então muitas pessoas aqui vão pensar que ele vai sair das águas do mar, tá? Mas a Bíblia tem uma linguagem simbólica, principalmente Apocalipse. E frequentemente na Bíblia, quando se fala em saído do mar, ou como muitas águas, ou como inundação, muitas vezes se refere a multidões de pessoas, a povos, e não a água propriamente dita. Por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 26, diz que o templo em Jerusalém no ano 70 seria destruído por alguma coisa como uma inundação. No caso ali foram soldados romanos, muitos soldados romanos, que destruíram o templo, em represária ao que aconteceu alguns anos antes, que eu já comentei anteriormente. Então a Bíblia, quando fala muitas vezes em muitas águas ou como inundação, ela está se referindo a povos, a pessoas, e não propriamente ao mar. Aqui, quando ele fala em mar, significa que ele vai sair do meio do povo, do meio da população. Tá? Então vai ser alguém que vai surgir no meio do povo. Ele vai receber poder de Satanás para matar e dominar. Ele, segundo está descrito nessa passagem de 1 a 8, ele é ferido de morte, ser ferido a ponto de praticamente morrer, só que ele vai ser milagrosamente curado, o que faz as pessoas acreditarem nele. Quem é igual a ele, né? Quem pode ser quase morto e ressuscitar que nem ele, ficar curado que nem ele? As pessoas vão a partir daí começarem a acreditar no homem, no anticristo. Terminamos aqui a aula número 8. Falamos sobre selos, trombetas e taças. Na aula seguinte vamos falar sobre o final da grande tribulação e a batalha do Armagedon.